Boa tarde. Vim passar aqui, deixar uma palavra para o nosso coração nesse dia. Amém? Então, a palavra do Senhor está em 2 Samuel 12. Vamos ler aqui uma leitura um pouquinho extensa, mas para um entendimento. Amém? Que está escrito assim. 1 Samuel 12, desde o primeiro. E o Senhor enviou Natã a Davi e apresentando-se ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e o outro pobre. O rico possuía muitíssima ovelha, vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira, que comparar e criará. E ela tinha crescido com ele, com seus filhos, do seu bocado comia e do seu corpo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante, visitou o homem rico, deixou este de tomar as suas ovelhas das suas vacas para servir para o viajante que vieram a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que vieram a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso, e pela cordeira tornará a quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul, e te dei casa do teu senhor e as mulheres do teu senhor em teu seio. Também te dei casa de Israel e de Judá, e se isto é pouco, mas te acrescentaria tais coisas, pois desprezais a palavra do Senhor, e fazendo mal diante dos olhos do Senhor. A Uria, o Eteu, filisteu, a espada e a sua mulher tomaste por tua mulher, e ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da sua casa. Portanto, me desprezas, e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para ser a tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua própria casa um mal sobre ti, e tomarei as tuas mulheres perante os teus olhos, e estarei ao teu próximo, a qual deitará com as tuas mulheres perante este sol, porque tu fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel, perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse a Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, e não morrerás. Todavia, enquanto com este efeito, este lugar sobremaneira o que o inimigo do Senhor blasfema, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para a sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, adoeceu gravemente. Amém? Então aqui Deus mandou, o profeta Natã ir na casa de Davi e expor ele ao pecado que ele tinha cometido, ao oculto. Ele fez o pecado ao oculto e achou que ia ficar sem ninguém saber, né? Mas Deus está vendo. Ai, as pessoas acham que Deus é cego, né? Então, acham que estão fazendo as coisas escondidas,
que ninguém tá vendo, porque ninguém é Deus, né? Que vê tudo, né? Contempla, né? Tudo, os bons e os maus, né? Então, foi lançada a palavra sobre Davi. E Davi sofreu as consequências. Quando o profeta falou que, né, que ele pegou, né, a mulher do Urias, que era o soldado dele, né? Ele se interessou pela mulher e mandou chamar, porque ele era rei e se deitou com a mulher, né? Cometeu adultério, né? E pegou a mulher que o homem tinha, que era uma mulher só. E ele tinha várias mulheres, porque ele era rei. Então ele tinha várias mulheres, ele tinha vários bens, né? E o Urias não tinha, né? Era soldado. Então ele tomou a mulher de Urias e ainda armou uma emboscada, né? Para matar o Urias, para ela ficar viúva e ele poder casar com a mulher, né? Então, mas Deus estava observando tudo, né? Então, ele se arrependeu e ele disse que ele pecou contra o Senhor, né? Então, quando nós pecamos, nós não pecamos só contra as pessoas. Primeiramente, nós pecamos contra Deus, né? Principalmente quem é casado, quem prometeu fidelidade e lealdade, seja casado no cartório, na igreja, aonde é testemunha, a palavra do Senhor diz assim, né? Tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Então, tem testemunha, então tá ligado na terra e no céu. E as consequências vão vir, né? Vão vir, as consequências vão vir. Então, ele achou que ninguém ia descobrir, armou de todo jeito para poder sair, né? Como nada tivesse acontecido. Só que Deus não gostou e expôs o pecado dele, né? E fez ele passar vergonha. E falou que a espada não iria sair da casa dele. Isso aconteceu. O filho do adultério morreu, né? O irmão violentou a irmã. Aí o outro irmão matou o irmão que violentou a irmã. O filho, né, ficou perseguindo ele, né? E o filho queria tomar o trono dele. E o filho dele, Absalão, ele fez o quê? Ele teve relação sexual com as mulheres de Davi em pleno sol, em pleno para todo mundo ver. Assim como Deus falou que ia acontecer com ele, tudo se cumpriu. Então, quando Deus fala, seja bom ou ruim, vai se cumprir. Não acho que não vai se cumprir. Se Deus te prometeu, fez promessa, ele vai cumprir, vai acontecer. E se nós fazemos algo que entristece a Deus, se pecamos contra Deus, a consequência vai vir. Amém? Então, não adianta achar que tudo que nós vamos fazer não vai ter consequência. Vai ter consequência, sim. Vai ter, né? Como diz, né? O plantio é livre. Pode plantar o que quiser. Mas a consequência, essa ninguém vai tirar. Vai colher. Então, Davi colheu, né? Quando ele ouviu a história que chegou um homem rico, tomou a cordeira, matou, ele ficou furioso, indignado. Já julgou, já condenou, mandou, né, que era digno de morte. Mas quando ele viu que era ele retrocedeu e pediu perdão a Deus, né? Assim somos nós, né? Rápido para julgar e condenar as pessoas. Mas quando é conosco, né? Nós inventamos mil desculpas porque fizemos aquilo, porque aconteceu, né? E não é assim. Só que Deus, ele é justo.
Ele é muito justo. Deus é justo. Deus não é como nós que queremos ser melhor que Deus, queremos passar a mão na cabeça, né? E relevar. E Deus não é assim. Deus, ele julga com retidão, né? E seja aquele, né, que está na presença dele ou que não está na presença dele. Ele julga, ele é justo. Então, a gente, quando é os outros, a gente julga rapidão, condena, até mata se for preciso, né? Mas quando é conosco, ou com alguém do nós queremos justificar o que não tem justificativa, né? Então, nós não pecamos só contra o homem quando nós cometemos algo. Nós pecamos primeiramente contra Deus. Amém? Principalmente se estamos servindo ao Senhor e se estamos, né, fazendo a obra do Senhor, aí a consequência é maior ainda. Amém? Então, se entrar para servir, sirva de todo o coração. Sirva com temor e tremor. Não sirva para sair depois. Porque, né? Hoje eu vi um pastor pregando e ele disse que aquele que é salvo, ele persevera até o final. Pode até cambalear, cair e levantar, mas não desiste. Mas aquele que não é, ele pode até estar por algum momento, mas vai ter um tempo que ele não vai aguentar suportar e ele vai sair. Não só da igreja, mas da presença de Deus, né? Porque onde está pecado, Deus não está. Amém? Então, não ache que Deus está no pecado que você está cometendo. Deus não está no pecado que a gente comete. Ele se retira de nós. Então, vamos, né, pensar bem antes de pecar contra Deus e contra as pessoas. Amém? Então, nós vamos, né, ser mais vigilante, tentar e conseguir, com certeza, fazer as coisas certas. Se somos salvos, o pecado não pertence mais a nós. Se somos salvos, nós não podemos pecar contra Deus. E temos que ter a alegria da salvação no nosso coração. Amém? Então, Davi pecou, se arrependeu, mas Deus não livrou ele da consequência. Deus perdoou, falou. Deus te perdoou, você não vai morrer. Então, Deus perdoou ele e não matou ele, mas da consequência Deus não livrou. Ele sofreu as consequências, teve que passar pela consequência. Então não ache que porque Deus te perdoou, você não vai colher, não vai passar pela consequência, vai passar pela consequência. Amém? Perdoar não anula a consequência que você tem que passar, tem que pagar o preço. Amém? Uma excelente tarde, um restinho de sábado abençoado, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Fique firme e tenha fé. Amém?